Bom dia a todos, bom dia a você que está nos assistindo também, né? E você que veio hoje à casa do Senhor, né? Que bom que nós estamos aqui na casa do Senhor. E é interessante que, quando eu estava vindo para o nosso templo, eu fiquei pensando no salmista, quando ele declara, né? O pardal encontrou casa e a andorinha ninho para si. Quando nós pensamos nesse contexto, a andorinha, ela gosta muito de liberdade, né? E ela, quando chegou no templo, na casa do Senhor, ela encontrou um lugar. E nós sabemos que essa libertação, quem pode oferecer é somente Jesus. E a questão do pardal, né? O pardal, ele não tem valor nenhum. O pardal é insignificante. Falamos isso, né? Num dos nossos cultos. Ninguém aprecia o voo do pardal. Até o pardal encontrou um lugar na casa do Senhor. Tem aquelas pessoas que se sentem tão pequenas, tem um lugar todo especial na casa do Senhor. E ele fala, mas hoje eu encontrei o teu altar, Senhor. Que bom quando nós pensamos nisso, nessa volta à igreja. E o salmista também declara algo profundo também nessa volta. Estou muito feliz de estar aqui. Alegrei-me quando me disseram, vamos à casa, vamos ao templo. Vamos ao templo do Senhor. Porque ali eu vou escutar a palavra de Deus e eu vou ter comunhão e relacionamento com os meus irmãos. E os irmãos sabem que nós pegamos Covid, né? E eu fiquei pensando essa semana, qual foi a razão disso tudo? Se tudo está de acordo com o propósito de Deus, Deus também estava no contexto dessa história. E eu estudei muito a Bíblia, analisei muita coisa, principalmente esse sincretismo religioso que entrou em nosso meio. Pegamos coisas de uma outra religião e trazemos para nós que não tem nada a ver. E uma dessas coisas que eu vou falar hoje à noite é sobre a ceia virtual, porque de acordo com a palavra de Deus, não tem nada a ver com aquilo que nós estamos praticando hoje. Então, escute a mensagem de hoje à noite, vai ser uma grande bênção, e nós vamos estar falando de acordo com a palavra de Deus. Esse sincretismo, essa mistura, né? Podemos dizer que as pessoas estão fazendo e trazendo para a igreja e achando que estão certas. Nós vamos falar justamente sobre isso. E, com certeza, precisamos voltar à palavra de Deus. E nós estamos carentes da palavra de Deus, para que não possa acontecer mais em nosso meio esse analfabetismo bíblico dentro de nossas igrejas. Eu louvo a Deus pela nossa igreja, porque queremos ser uma igreja bíblica, não uma igreja que traga todo dogma e conceitos achando que está tudo certo. Eu vou explicar o que é ceia também, né? Que não tem nada a ver com o que alguns estão praticando hoje. Irmãos, pensando nisso tudo também, só para a gente lembrar, né? Na próxima quarta-feira, nós vamos ter uma programação muito edificante para a vida da igreja. Como nós não temos condições de trazer pregadores, que a gente gostaria de tê-los aqui, eles vão vir até nós. Nós vamos ter muitos pastores pregando na nossa live, eles estão mandando mensagens, muitas pessoas que vão adorar o Senhor conosco, e nós queremos pensar também, né, na edificação da igreja, orando em tempo de crise. Só lembrando as irmãs da nossa igreja, que estão nos assistindo também, que eu sei que vocês têm um grupo de oração, nós vamos dar oportunidade para as pessoas que estão nos assistindo, colocar os seus pedidos de oração ali. E nós gostamos que toda a igreja, comunhão com a igreja, todas as irmãs da nossa igreja, que fazem parte desse grupo de oração, participassem dessa live, porque as pessoas vão postar pedidos, e nós vamos estar orando ali. E nessa próxima quarta-feira, nós vamos ter um missionário, foi missionário aqui no sul de Minas, que é meu amigo, né, que é o pastor Eduardo. Hoje ele está na primeira igreja batista de Cataguases. Vai ser uma grande bênção ouvir o pastor Eduardo. Nós temos também o pastor Jairo Cáceres, que vai estar ministrando a nós. Nós também vamos ter, né, o Abraão, que é um amigo meu, que é pastor lá em Angola. Nós vamos ter o pastor Alisson, que é pastor nos Estados Unidos. Então, como nós não temos oportunidade de trazê-los aqui, eles vão vir até nós. Que bênção, né, irmãos? Que bênção vai ser isso. E quando eu compartilhei essa ideia com alguns, eles disseram, pastor Isaías, que coisa boa. Vamos copiar. Não, não vamos copiar, não. Vamos fazer juntos. Né? A igreja Betel
com a sua igreja, espalhando o poder que há na oração. E quando nós pensamos nisso, como é bom, né? Aonde nossa igreja Batista Betel chegou. Quinta-feira estaremos aqui com o pastor Carlos. Domingo pela manhã, a irmã Eliane volta, ministrando a nós sobre ídolos do coração. E à noite estaremos aqui também. Irmãos, precisamos voltar à palavra de Deus. Precisamos voltar. Chega dessas manipulações religiosas que estão querendo entrar dentro da casa do Senhor. E é isso que eu gostaria de pensar com você nessa manhã. Mas antes, vamos orar para que Deus fale profundamente ao seu coração, para que Deus fale profundamente à sua vida e que a palavra de Deus possa voltar para a sua vida. É tão bom quando a gente olhar os bereanos, né? Eu vou verificar se está certo e vou aplicar. E eu vou pregar hoje à noite sobre os nazireus. Vamos orar? Feche seus olhos, né? Abaixe sua cabeça. Agradeça a Deus, né? O nosso templo está aberto. Nosso templo está aberto. Isso é motivo de alegria estarmos aqui, né? Que bom isso. Vamos orar? Pai, em nome de Jesus, muito obrigado por esta oportunidade grandiosa de nós estarmos aqui. Pai, como nós temos alegria de estarmos na casa do Senhor. Pai, desperta essa alegria naqueles que estão tão frios na fé, Jesus, que têm medo. Pai, eu não consigo entender isso, com medo de morrer. Sabemos que o nosso futuro já está garantido no Senhor. Pai, a Tua palavra também, a Tua palavra nos declara. E como nós temos que trazer isso para os nossos púlpitos, Senhor. Se eu confio nesse mundo, eu sou um dos mais miseráveis também, Senhor. Retira do Teu povo, retira da Tua igreja esse medo, Senhor. E pelo poder que é no nome de Jesus, que nós possamos ter como referencial a Tua palavra, e não modelos ou manias de tantas pessoas tentando, ó Deus, olha, talvez enganar até o próprio povo do Senhor. Com tantas artimanhas, com tantos dogmas, podemos dizer assim, na Tua casa. Tenha misericórdia de nós, Senhor. E é no nome de Jesus que nós oramos. Amém. É interessante, né, que a gente estava, eu particularmente posso dizer assim, eu estava ansioso de voltar aqui. Eu gosto muito de estar na casa do Senhor. De estar na casa do Senhor. E eu nunca sentei lá atrás. Desde quando eu criança, eu gostava de sentar no primeiro banco. Até quando era adolescente, gostava de sentar no primeiro banco. É gostoso, é prazeroso estar na casa do Senhor. Estar na casa do Senhor. Ver os irmãos adorando, ver o pastor pregando, ver todo esse movimento na casa do Senhor e principalmente quando Deus enche a sua casa. E eu queria pensar com você nessa manhã, o dia que Deus enche a sua casa. E como seria bom se nós hoje, nós da Igreja Batista Betel, você que está nos escutando também, temos esse desejo. Senhor, enche a Tua igreja, enche a Tua casa. E eu queria pensar com você em 2 Crônicas, capítulo 5, a partir do versículo 13 e o 14. Há um contexto interessante aqui. Nós sabemos que Davi não construiu o templo, e esse texto relata justamente a emocionante dedicação do templo. E eu confesso para os irmãos, talvez seria o nosso desejo hoje, né? A igreja abriu, eu vou estar lá. Eu vou estar lá. Mesmo que eu não possa entrar, vai ter aglomeração, mas eu vou ficar lá do outro lado da rua, porque minha igreja abriu. Minha igreja abriu. Com certeza tem que ser o nosso desejo. E é interessante, essa dedicação do templo de Salomão foi o cumprimento de uma promessa de Deus feita ao rei Davi. Davi queria construir uma morada permanente para a arca de Deus, mas não foi permitido Davi fazer isso, porque Davi era um homem de guerra. Porém, Deus prometeu a Davi que ele teria um filho e que esse filho iria construir algo grandioso para a glória do Senhor. E com certeza nós sabemos que foi Salomão. À medida que nós começamos a analisar
voltando para a palavra de Deus, que a gente precisa conhecer, né? No capítulo 5 até o versículo 11, o templo está concluído e os preparativos sendo feitos para a sua dedicação. E a primeira coisa que Salomão fez, Salomão ordena que todos os objetos sagrados do seu pai Davi, bem como todos os instrumentos que foram utilizados no serviço do templo, teriam que ser tirados da tenda e levados ao novo lugar, que era o templo, a casa do Senhor. Com certeza era uma ocasião muito especial, como também essa ocasião especial que nós estamos tendo aqui. O nosso templo se abriu e Israel nunca tinha conhecido. Irmãos, olha que bênção que Deus nos dá. Israel não tinha um lugar fixo de culto durante os anos que eles haviam conhecido. Nós sabemos que havia o tabernáculo se movia para todo lugar, mas um lugar fixo não tinha. Mas, pastor, o que é esse tabernáculo? O tabernáculo era um lembrete constante da sua peregrinação no deserto. Mas isso estava prestes a mudar. O templo de Salomão, que Deus deu toda a instrução, seria uma permanente presença de que Deus tinha estabelecido na terra da promessa, para nunca mais andar novamente. Que coisa interessante isso. Para que andar, sendo que o Senhor hoje está aqui? Nós temos a casa do Senhor, onde nós podemos ir. E quando o templo foi dedicado, o Senhor mostrou a sua construção de uma maneira muito emocionante. Isso tem tudo a ver com o que nós estamos passando hoje. Eu creio, pelo poder que é no nome de Jesus, que Deus está construindo uma nova igreja. Uma nova igreja. E essa pandemia é um grande sinal de Deus para nós. Chega daquilo tudo. Eu quero estabelecer algo novo no meio de vocês. E é interessante, irmãos. Se nós quisermos, para a nossa igreja Batista Betel, para você que está nos assistindo, se nós quisermos trazer de volta Deus para a nossa igreja, nós devemos dar a Deus o lugar de honra. E olha o que o texto nos diz. 2 Crônicas, capítulo 5, versículo 2. Vamos ler o versículo 2. Olha que coisa tremenda isso aqui. A dedicação do templo, e quem teria que estar ali? Voltando para a palavra de Deus, que a gente precisa ler. 2 Crônicas, capítulo 5, versículo de número 2. Em seguida, Salomão, deveria ter acontecido isso hoje aqui, né? A igreja está aberta. Salomão mandou chamar a Jerusalém todas as autoridades de Israel e todos os líderes das tribos, os chefes das famílias israelitas. Eles levariam a arca da aliança do Senhor, onde estava na cidade de Davi, também conhecida como Sião, para o templo. E é interessante, e o que isso, pastor, tem a ver com o nosso contexto hoje? E o texto é bem claro. Todos estavam reunidos para a grande ocasião. Olha que grande ocasião que nós estamos tendo hoje. Nossa igreja, nosso templo está aberto. Nosso templo está aberto hoje. E é interessante que o texto é bem claro. Tem sido dito muitas vezes que tudo sobe ou cai na liderança. Tudo sobe na igreja ou cai por causa da liderança da igreja. Há um elemento de verdade nessa afirmação que nós estamos vivendo hoje. Salomão estava a ponto de dedicar a casa de Deus. Ele sabia que a presença de si mesmo e os líderes de Israel iriam demonstrar uma grande importância para aquele evento. Saiu o decreto sexta-feira. Nossa liderança tinha que estar toda aqui hoje, para esse grande evento, sem aglomeração. Nós não temos aglomeração aqui. E outro fato interessante também, é importante que os membros da igreja sejam fiéis. Sejam fiéis.
E Deus está cobrando muita fidelidade hoje, nesse momento que nós estamos passando, quando a igreja se reúne. É para adorar. É para adorar. O objetivo da reunião da igreja é adoração. É para nós compartilharmos tudo aquilo que Deus tem feito na nossa vida. E hoje eu estou aqui numa forma de gratidão a Deus por tudo que Deus tem feito. E eu tenho alegria de estar na casa do Senhor. E esse tem que ser o nosso desejo. Parando para pensar um pouquinho aqui. Você está trabalhando, tem gente lá. Você vai no supermercado, tem gente lá. Mas por que o medo de estar na casa do Senhor? Qual a razão disso tudo? Você vai à feira, eu fui à feira ontem, né? Sexta-feira. Foi muito engraçado estar ali na feira. E eu gosto muito de conversar, né? Gosto muito de falar. Já sou até conhecido lá na feira, né? Aquela feira da Simões ali. Né? Todo mundo sabe que eu sou pastor. Todo mundo sabe ali. Converso, ganho brinde dos feirantes ali, que já foi comigo, sabe disso. Ontem eu ganhei, sexta-feira eu ganhei uma melancia. Coisa interessante isso. Né? Vamos para esses lugares, que é muito mais aglomerado que estamos aqui. Pararmos para pensarmos bem, onde você trabalha, a aglomeração é maior do que na casa do Senhor. Qual a razão desse medo? Qual a razão disso? Qual a razão disso tudo? E é interessante, quando a igreja se reúne, é para adoração. E é interessante também que o texto é bem claro também. Se você tem uma posição de liderança da igreja, a fidelidade da sua presença ou a falta dela ajuda a destruir o tom para o resto do corpo. Se eu sou referência, se eu sou a linha de frente, eu tenho que estar aqui. Eu não posso faltar, porque tudo isso vai ser o retrato da minha igreja. Da minha igreja. Como nós falamos bem claro, né? Tudo cai ou sobe de acordo com a liderança da igreja. Eu creio que é por isso que Deus está querendo fazer algo novo, mudar o pensamento de muita gente. Mas o que é um líder? O que é um líder? É um líder no contexto da igreja, né? Um líder é aquele que tem seguidores. Um líder eficaz não é alguém que é amado ou admirado. Ele ou ela é alguém cujos seguidores fazem a coisa certa. Popularidade não é liderança. E a gente está vendo tudo isso hoje nesse contexto, com tanta live passando por aí, né? Popularidade não é liderança. E os líderes são bastante visíveis. Eles, portanto, precisam ser um grande exemplo na igreja, na casa do Senhor. E o texto é bem claro com relação a tudo isso. Liderança não é a posição, como todo mundo quer. Eu sou isso na igreja, eu sou aquilo outro. Liderança não é privilégio. Liderança não é título. Liderança não tem uma posição financeira boa dentro da casa do Senhor. Liderança é a responsabilidade. E o texto é bem claro com isso. Ser líder é ter responsabilidade, é ser referência. E quantos abandonaram tantos cargos também nessa pandemia? Qual a referência que passaram? Qual a referência que passaram de liderança na casa do Senhor? Como vamos seguir pessoas assim, que não têm esse papel de liderança? E é interessante também, qualquer pessoa que detém uma posição na igreja e não é fiel na casa de Deus, ele é um mau exemplo. E o texto é bem claro com relação a tudo isso. Aquele ou aquela que foi dada a responsabilidade de uma posição de liderança na igreja, tem a responsabilidade também de estabelecer um padrão para a fidelidade. Você que é líder, você que está nos vendo, você que está nos assistindo, você tem adquirido, você tem
mantido esse padrão de fidelidade na casa do Senhor. E é interessante também, olha no versículo de número 6. O texto é bem claro com relação a tudo isso. Quem estava? Essa liderança estava. O povo segue a liderança. Essa liderança é fiel. E o versículo 6 nos diz o seguinte: ali, diante da arca, o rei Salomão e toda a comunidade de Israel ofereceram tantos sacrifícios de ovelhas e bois que não puderam ser contados. As pessoas estavam ali. Por quê? A liderança estava lá. A liderança estava lá. É importante. Irmãos, isso é muito sério para esse momento que a gente está passando. É importante que cada membro da igreja seja fiel à casa de Deus. Nós podemos ter muitos cultos aqui. Temos um culto quarta-feira, que ninguém vem. Quinta-feira, domingo pela manhã e domingo à noite. Pelo número da nossa igreja, está muito bom. Isso está muito bom. Outro fator interessante também, você nunca sabe o que você vai perder. Se você não vem à casa do Senhor, você pode perder exatamente aquilo que você precisa. Perder um culto por motivos justo é completamente compreensível, mas o não comparecimento por negligência na casa de Deus, pelos filhos de Deus, isso não dá para compreender. Não dá para compreender. E nós aqui não temos aglomeração. A nossa capacidade voltou para 43 pessoas. Isso não é aglomeração. Mas a sua empresa talvez tenha 200, 300 pessoas, né? E você está lá. Qual a razão disso tudo? Eu confesso que, com esse momento da Covid, eu fiquei muito preocupado com a minha esposa, que ela é do grupo de risco. E ela estava aqui também. Ela tem asma, rinite. Né? Quando ela pegou Covid, eu fiquei muito preocupado com a Ivone. Alguns irmãos também ficaram preocupados aí. Ligavam sempre, a voz dela estava muito baqueada. Né? Mas Deus não nos levou ainda. Deus não nos levou ainda. Porque temos que cumprir o propósito de Deus ainda, até quando o Senhor nos chamar. Você entende isso? Olha, se Deus me chamar, amém. Mas se Ele não me chamou ainda, porque eu ainda tenho um propósito aqui. Tem um propósito aqui ainda. E é interessante, irmãos, no texto que nós lemos. Olha que coisa tremenda isso aqui. 5 e 6, né? Eles fizeram ofertas de sacrifícios. E, pastor, o que essa oferta representa? Para essa inauguração do templo, essa oferta representa o melhor que os adoradores tinham para oferecer. E isso estava sendo oferecido ao Senhor no culto e adoração. Você que é a favor de ser virtual, pense nisso também. Nós podemos fazer um batismo virtual. Podemos fazer isso. Se você é a favor dessa onda virtual, com certeza você está sendo muito fiel nos seus dízimos e ofertas também, porque está tudo virtual hoje também. Como muda as coisas, né? Quando a gente começa a pensar. E uma coisa vai puxando a outra. Deus nos ordenou, olha a ordem de Deus, que nós devemos sacrificar algo muito mais valioso. E em Romanos capítulo 12, versículo 1, que nós temos que apresentar a nossa vida como uma oferta agradável ao Senhor. E é por isso que nós estamos aqui num grande culto de adoração ao Senhor. Eu venho oferecer a minha vida ao Senhor, porque eu dependo dEle, porque Ele é que cuida de mim, e Ele me dá tudo o que eu preciso, e é por isso que eu vim hoje adorar ao Senhor, nesse domingo maravilhoso, que Deus nos deu. Eu estou respirando, e como é bom ter isso na nossa vida.
E outro fator interessante que Paulo está dizendo em Romanos 12, versículo 1, eu tenho que fazer uma entrega total ao Senhor. Não devemos dar ao Senhor aquilo que não presta. Eu tenho que dar o meu tempo, eu tenho que dar a minha energia, eu tenho que dar o meu talento, eu tenho que dar... Nem tenho que dar nada, né? Porque nada é meu. Nada, tudo é do Senhor. Tudo é do Senhor. Nós somos apenas administradores. Eu confesso para os irmãos, como Deus trabalha, né? Como Deus nos sustenta. Nessa pandemia, foi muito engraçado isso. Nada nos faltou. Foi até um irmão e a esposa dele, a gente não cita nome, né? Foi até na janela lá de casa, gritou assim, pastor, eu vim visitar o senhor. Eu disse, que pena que você não pode entrar. Que pena que você não pode entrar. Mas aconteceu um fato muito triste também. Muito triste nesse momento que nós passamos. Um senhor bateu na nossa casa à noite. Eu até chorei muito quando ele disse, eu quero comida. Estou morrendo de fome. Quero um prato de comida. Se eu poderia me dar? E a gente estava recebendo, né? As coisas dos irmãos. Eu disse, moço, eu não posso dar nada para o senhor. Porque nós estamos com a Covid. E eu fiquei pensando, isso que tristeza, né? Você, num momento como esse, não poder dar prato de comida para alguém. E eu falei assim, olha, minha quarentena termina na terça-feira. E vai quinta-feira na igreja, eu vou estar lá. Tem uma cesta lá, eu vou dar para o senhor. Eu pensei que ele não viria. E ele esteve aqui não sei o nome dele, ele esteve aqui na quinta-feira. Ele disse, pastor, eu não quero. Foi você que mandou. Eu não quero esse alimento. Aí, eu vim buscar alimento espiritual. Ele chegou com a Bíblia aqui, meu filho, Deus quer te abençoar. Isso aqui foi preparado para você. Leve, você não pode ficar aqui hoje, mas quinta-feira eu estou te esperando aqui. Eu não sabia que a igreja ia abrir hoje, né? Quinta-feira eu estou te esperando aqui. E a gente vê, porque alguém da nossa igreja falou de Jesus para ele. Ele veio, viu, Rita? Né? Então a gente vê isso. O melhor estou dando. E outro fator interessante aqui também, irmãos. No versículo de número 7. 5, versículo 7. Então, os sacerdotes levaram a arca da aliança do Senhor para o santuário interno do templo, o lugar santíssimo, e a colocaram sobre as asas dos querubins. A arca, então, é colocada no lugar santíssimo. E a arca da aliança era o símbolo físico da presença do Senhor e do poder. Representava que o poder de Deus estava no meio do povo. E a tampa da arca era chamada de propiciatório. Era lá entre as asas do querubim que a glória de Deus aparecia uma vez por ano, no dia da expiação. E comunhão como sumo sacerdote se expiava, pedia perdão pelos pecados da nação de Israel no ano. Está lá em Êxodo 5:22, que nós não vamos ler. Assim, como a arca era o representante da presença e do poder de Deus, foi devolvida ao lugar de honra no Senhor, no Santo dos Santos. Mesmo assim, devemos ter o cuidado de manter o Senhor, o nosso Deus, como foco central de tudo que fazemos na casa de Deus. Não devemos fazer nada que não atraia a presença de Deus. E como hoje, mais do que nunca, nós desejamos que a presença de Deus volte ao seu lugar, volte à casa do Senhor. É interessante que Agostinho, né, o Santo Agostinho, um grande filósofo que eu leio muito, ele diz o seguinte: Jesus Cristo não é valorizado em todos, até que ele seja valorizado acima de tudo. O nosso foco é Jesus Cristo. Em outras palavras, Jesus deve estar no centro de nossas vidas. Se nós quisermos trazer a presença de Deus para nós. Mas é interessante também. E Deus recebeu o seu louvor legítimo ali. E como nós temos muito que aprender aqui.
Talvez não tinha aquela competição de louvor, aquela briga no louvor, né? Eu quero cantar isso, eu não gosto disso, eu vou cantar aquilo outro. Eu quero cantar indo do cantor, mas eu não quero cantar isso. Eu gosto do Renascer, eu não gosto do Renascer Praise. Eu gosto da Cassiana. Lá não tinha nada disso. Porque o foco ali era adorarmos a Deus. E é interessante que nós temos que ter um coração para o louvor. E olha o que o texto nos diz. Versículo 11 e 12, de 2 Crônicas, capítulo 5. E nos diz assim a palavra de Deus, 2 Crônicas, capítulo 5, versículo 11 e 12. Então os sacerdotes saíram do lugar santo. Todos eles haviam se purificado, estivessem ou não de serviço naquele dia. E os levitas, que eram músicos, Asaf, Remã, Gedutom e todos os seus filhos e parentes, vestiam roupas de linho fino e estavam ao pé do lado leste do altar, tocando símbolos, liras e harpas, 120 sacerdotes tocando trombetas os acompanhavam. E o que Deus quer de nós? Quando nós vamos adorar o Senhor, Deus quer de nós um coração puro e limpo para o louvor. E é interessante, quando nós pensamos no texto aqui, né? Deus, ele foi louvado com música. E o programa musical naquele dia deve ter sido algo bom para se ouvir, né? Que louvor foi aquele, né? Que coisa agradável para se ouvir. Todos estavam envolvidos num louvor a Deus. Ninguém estava com cara fechada ali. Abriu a igreja. Vou louvar ao Senhor. Que coisa tremenda isso. E algumas pessoas, é interessante isso, né? Vem o ministério de música como diversão. Algo direcionado para as pessoas, ao invés de levar e adorar ao Senhor. Eu não gosto muito de falar ministério de louvor, porque todos nós fazemos parte desse ministério de louvor. Eu faço parte, sentado, estou cantando, estou adorando, então faço parte do ministério de louvor. Aqui na frente nós temos o ministério de música, mas o ministério de louvor, quando nós entendemos a grandeza do nosso Deus, é toda a igreja do Senhor. E é interessante também, por que Deus foi louvado? Está lá no versículo 13, né? Deus foi louvado pela sua bondade e pela sua misericórdia. Irmãos, como Deus foi misericordioso com a gente, aqui na Betel. Como Deus foi misericordioso com a minha vida, eu vou falar por mim. Como eu fui abençoado nesses 2 semanas, né? Meu Deus, que coisa tremenda, a bênção de Deus na nossa vida. Como alguns irmãos cuidaram de nós. Eu vou falar sobre isso também. Ceia é comunhão, ceia é relacionamento. Se você não participou disso, como podemos ter uma ceia virtual aqui na Betel? Interessante isso. Outro fator interessante, amada igreja. Como precisamos louvar a Deus hoje, mesmo nesse momento que nós estamos passando, pela sua bondade, pela sua misericórdia com a sua igreja. Deus, ele merece o nosso louvor, simplesmente porque ele não nos trata como nós merecemos. Já imaginou se Deus tratasse você pela sua infidelidade que você tem com ele? Então tem que louvar o Senhor. Muito obrigado pela sua misericórdia, pela sua bondade, mesmo eu sendo infiel. Eu vim te louvar, Senhor. Olha como muda, irmãos, o nosso conceito. Temos de louvar a Deus pela nossa grande salvação que Ele nos deu. Pela graça sois salvos, mediante a fé. E isso não vem de você, não vem de nós. É um dom de Deus, é um presente de Deus. Então nós temos que adorar e louvar ao Senhor pela nossa salvação.
E é interessante também, no versículo 13, que eu vou ler de novo, versículo 13 e 14, nós não lemos, né? Os que tocavam trombetas e os cantores em uníssono louvaram e agradeceram ao Senhor, acompanhados de trombetas, símbolos e outros instrumentos, levantavam as vozes e louvavam o Senhor com estas palavras: Ele é bom, seu amor dura para sempre. Nesse momento, uma densa nuvem encheu o templo do Senhor. A presença de Deus estava ali. E esta nuvem não era uma coisa senão a glória de Deus, a Shekinah de Deus. Encheu o templo. Há quanto tempo nós não sentimos isso? A glória de Deus está aqui. Por isso que eu vim adorar ao Senhor, porque Ele é bom. A misericórdia de Deus é muito boa. E a mesma nuvem da presença de Deus, lá no deserto, que protegia e guiava a nação de Israel, estava ali. Então, quando essa Shekinah de Deus vem, pense nisso. Nós temos a proteção de Deus e vamos crer que Deus vai continuar nos guiando. Porque Ele é o pastor da igreja. E outro fator interessante, no versículo 14, nos diz assim, irmãos, isso aqui é tremendo. Quando eu li isso, eu falei, meu Deus, que dia foi aquele? Que dia foi aquele? E o que nós estamos vivendo hoje com tantas coisas que nós estamos inventando na casa do Senhor? E nos diz assim, com isso, os sacerdotes não puderam dar continuidade aos seus serviços, pois a presença gloriosa do Senhor encheu o templo de Deus. Isso não está dizendo, neste versículo, que quando Deus enche a casa, ou melhor, está dizendo isso, né? Quando Deus enche a sua casa, o homem sai de cena. Se o homem está aqui, em cena, a glória de Deus não está aqui. A glória do Senhor não está aqui. Precisamos, como igreja hoje, nesse momento que nós estamos passando, adorar o Senhor, porque Ele é bom. A sua misericórdia dura para sempre. E como Deus foi misericordioso com nós aqui, com o nosso ministério de música. Como Deus foi misericordioso. E quando nós pensamos nisso, nós precisamos deixar espaço para Deus, para Ele fazer algo diferente na nossa vida. E qual foi a ordem de Deus para o serviço? Irmãos, quando nós pensamos nisso aqui, para a gente concluir, quando a glória de Deus vai vir? Olha como tem que ser o nosso desejo. Primeiro, Deus enche a sua casa quando Ele volta ao seu lugar de honra. Aí nós teremos a presença de Deus, nós teremos a Shekinah de Deus. Quando Deus enche a sua casa, quando Ele recebe o nosso louvor legítimo. E o que nós estamos vendo hoje? Não estou falando em cantar certo, cantar errado, estou falando de algo do coração. Tem muita gente que vem aos cultos, nesse momento de adoração, não está nem aí. Está nem aí para esse momento da igreja, de adorarmos juntos. E quando Deus enche a sua casa, a presença do Senhor está aqui. A presença do Senhor está aqui. E como nós precisamos orar, Senhor, volte para a tua igreja. Eu creio que se Jesus estivesse aqui hoje, com tudo isso que a gente está vendo hoje, principalmente dentro da igreja, esse tanto de coisa que estão inventando aí, Jesus chegaria para cada pastor e diria, devolva a minha igreja. Devolva a minha igreja. Você não serve. Devolva a minha igreja.
porque eu vou cuidar do meu povo, porque eu quero a minha presença novamente. Eu quero que a Shekinah, eu quero que a minha presença esteja naquele povo. Eu quero que aquele povo volte me adorar novamente. Eu quero ocupar o meu lugar, porque eu vou revelar para o meu povo coisas grandes e ocultas que você ainda não percebeu. Que Deus possa nos abençoar muito, irmãos, nessa volta que a gente está tendo. Que Deus possa renovar a nossa vida, mudar o nosso pensamento. E se você não tem sido fiel na casa do Senhor, fidelidade para mim é todas as áreas da nossa vida. Agradeça a Deus pela misericórdia, que Deus não está tratando você como você merece. E a gente precisa pregar isso. Eu tenho que agradecer a Deus, mesmo eu sendo infiel, a misericórdia do Senhor me alcança. Temos que ser gratos a Deus por isso. Quando nós entendemos tudo isso, a presença do Senhor vai ser sentida, vai ser ouvida e, principalmente, ela vai ser adorada. E o Espírito Santo de Deus, Ele quer ter essa liberdade em nosso meio. Mas eu preciso mudar o meu coração. Eu preciso mudar a minha atitude. Deus quer encher a nossa casa. Que possamos, a partir de hoje, a partir de quarta-feira, que a gente vai estar online aí, quinta-feira, que eu possa dizer, alegrei-me quando me disseram, eu vou para todos os lugares, mas eu vou para a casa do Senhor. Eu vou estar na casa do Senhor. Vou estar lá. Vou estar lá. Porque Deus não me trata como eu mereço. Ele é misericordioso. Ele é bondoso. E que Deus assim nos abençoe. Amém? Vamos orar? Peça ao Senhor uma revelação bíblica para esse momento que nós estamos passando hoje. Deus, dá uma revelação para a tua igreja, de acordo com a tua palavra. Só para pensar um pouquinho, Já imaginou aquele povo todo trancado dentro de casa, tomando ceia? Com medo? Para que tomar ceia? A ceia representa que Jesus vai voltar. O povo com medo de morrer tomando ceia? Jesus mesmo diz, você vai beber o vinho novo comigo. E você está lá com medo de morrer, participando da ceia. Não tem valor nenhum. Não tem valor nenhum aquilo. Não tem valor. Como a gente precisa pensar mais, irmãos. Precisamos pensar mais. Precisamos pensar de acordo com a palavra de Deus. Temos que ser bereanos. E hoje à noite, a igreja precisa de Nazireu. E eu vou estar pregando sobre isso. Vamos orar? Pai, em nome de Jesus, nós só temos que agradecer ao Senhor por tudo, ó Pai, que o Senhor tem feito na minha vida, Senhor. Ó Deus, muito obrigado pela tua misericórdia. Deus, muito obrigado pela tua bondade. Deus, sabemos que se o Senhor nos tratasse, Senhor, como nós merecemos, ó Pai, nós nem estaríamos aqui. Meu Deus, obrigado pelo teu amor, pela tua graça que nos alcança. Obrigado, Deus, pelo teu Espírito Santo, que nos dá a direção onde nós estamos errados, Senhor. Onde nós precisamos mudar, ó Pai. Ó Pai, pelo poder que é no nome de Jesus Cristo. Nós queremos que teu Espírito Santo tenha liberdade, Senhor, na nossa igreja, para que ele nos molde, para que possamos ter uma revelação de Jesus Cristo, para que possamos ser sensíveis à voz do Senhor. Pai, sabemos que também que a história está nas suas mãos. O Senhor começou, o Senhor vai terminar. Nós somos apenas nada neste momento da história, porque o nosso Deus é soberano. Nosso Deus tem o controle de tudo. E nós queremos, ó Pai, pelo poder que é no nome de Jesus, nós clamarmos por misericórdia, Senhor. Tenha misericórdia de nós, Jesus. Tenha misericórdia da tua igreja, Senhor. Tenha misericórdia do teu povo. Tenha misericórdia do nosso estado, Jesus. Tenha misericórdia da nossa nação, Senhor. Tenha misericórdia do mundo que está passando por tudo isso também. Esse tem que ser o nosso motivo da nossa adoração e da nossa oração por tudo que Deus tem feito, por tudo que Ele vai fazer. Eu somente quero agradecer.
Porque o meu Deus, que eu venho adorar, Ele tem o controle de tudo. E é por isso, ó Pai, eu quero entregar a minha vida no Teu altar. Muda, ó Pai, a nossa maneira de pensar, muda a nossa maneira de agir. Muda, Jesus. Que possamos ser corajosos, sermos uma igreja de valentes nesse momento que nós estamos passando. Não queremos ser negligentes com a lei que foi colocada a nós, mas nós não queremos ter um espírito de covardia. Pelo contrário, nós queremos ter um espírito de ousadia para pregar a Tua palavra. Dá isso à Tua igreja, dá isso ao Teu povo. E o nosso clamor nessa noite, Deus, volte a Tua presença para a nossa igreja, para a nossa vida. Ó Deus, muito obrigado por essa manhã. E é no nome de Jesus que nós oramos. Amém. E que Deus possa nos abençoar. Que você possa ter um dia abençoado na presença do Senhor. E que hoje à noite você possa dizer como salmista: alegrei-me quando me disseram, eu vou para a casa do Senhor. A minha igreja hoje está aberta. Minha igreja está aberta. Só se você for do grupo de risco, você não deve vir. Mas se você não faz parte de nenhum desse grupo de risco, eu tenho que estar aqui. Eu tenho que estar aqui. Mesmo com o grupo de risco, eu estava aqui, né? Eu e minha esposa, a gente estava aqui. E a gente percebeu, irmãos, sem coragem, a igreja não avança. Com medo, a igreja não vai avançar nunca. E que Deus assim nos abençoe. Até, como diz o pastor Carlinhos, né? Até o nosso encontro das 19 horas. Amém?